Olá, boa noite, meus queridos companheiros. Já estou visualizando aqui Silvano, Andréia, a Patrícia, Reinaldo, a Cecília, a Lídia, a Tuca. Uma boa noite a todos vocês. A Leda, seja bem-vinda, Leda. Bons estudos para nós, isso mesmo, Reinaldo, Cecília, muito obrigado. Adriana Alvarenga, também boa noite, seja bem-vinda. Eveline, nossa companheira lá de São Paulo, seja bem-vinda, boa noite. Michele, Mariângela, todos os nossos companheiros aqui chegando. Matheus, também lá de Rio Claro, sejam todos bem-vindos. Rosângela, seja bem-vinda também, Rosângela. Você e a todos os seus compartilhamentos, uma boa noite. Mãe Aparecida, seja bem-vinda também, uma boa noite. Celeida, olá, tudo bem? Bom, nós já vamos aqui iniciar, principalmente com... Hoje eu tenho um pequeno recadinho para vocês. Anitta, boa noite, seja bem-vinda. Hoje eu tenho um pequeno... Oi, Célia, boa noite também. Um pequeno recadinho e um convite para vocês. Hoje à noite, às 20h30, pela página do Facebook da comunidade Chico Xavier, lá de Guaxupé, a comunidade criada lá pelo nosso querido e saudoso Ismael, haverá uma palestra. E eu e o Paulo Henrique, lá de Carmo do Rio Claro, estaremos juntos conversando sobre o tema Vinho Novo em Odre Velho. Uma passagem tanto do Evangelho de Mateus, também consta em Marcos e em Lucas. E a gente vai estar conversando sobre este tema. Então fica aí o convite para todos vocês, tá? Hoje, às 20h30, na página do Facebook da comunidade Chico Xavier, lá de Guaxupé. Aqueles que eu tenho o número do WhatsApp, depois eu mando até o cartazinho, o convite, um lembretezinho para vocês, se vocês realmente quiserem e permitirem, tá? Fica aí, então o convite a todos vocês para essa palestra logo mais às 20h30. Boa noite, Kelly, Alessandra também, Ribeiro, seja bem-vindo, boa noite. Vamos então fazer a nossa oração inicial, pedindo a proteção e o amparo da espiritualidade para esses momentos em que aqui estaremos estudando todos juntos. Mais uma vez agradeço a todos vocês por estarem participando conosco e que as nossas orações possam chegar até a espiritualidade e que essas orações cheguem carregadas de vibrações e de energias, endereçando-as a todos aqueles que necessitarem e, sobretudo, aproveitando este momento para que a espiritualidade utilize em prol daqueles que muitas das vezes são por nós esquecidos ou desconhecidos, mas que necessitam dessa energia e dessa vibração, que necessitam destes fluidos que nós emitimos, e nesses momentos em que estamos com os pensamentos elevados e voltados a Deus, em busca do conhecimento para nos aproximarmos cada vez mais dele, esses fluidos estão carregados de muita paz, de alegria, de tranquilidade. E que a espiritualidade consiga reunir todos esses fluidos e distribua para a humanidade de acordo com a necessidade e o trabalho que esses bondosos e amoráveis trabalhadores o fazem. Muito obrigado, Jesus, por nos permitir estar aqui juntos ao redor dos teus ensinamentos. Muito obrigado, Pai, Criador, primeiramente por ter nos criado e depois por ter nos concedido a oportunidade de caminhar até vós, sobretudo através desses precursores do verdadeiro caminho, que vão com certeza não somente abrindo-os, mas acima de tudo iluminando, para que a nossa trajetória rumo à felicidade seja cada vez mais clara, mais tranquila. E é claro, obrigado também, Deus, por nos auxiliar, em especial nos carregando nos momentos mais difíceis,
nos auxiliando a superar todos os obstáculos, inclusive aqueles que nós mesmos colocamos no nosso caminho. Que assim seja. É muito bom poder estar aqui. Boa noite também aqui a Eliane, a Lucélia, a Andréia Oliveira, a Maria das Graças também, que nós já vimos. Muito obrigado pela presença, pela sintonia, pela energia e pela vibração de todos vocês. Selma também, seja bem-vinda. Vamos lá. Hoje é exatamente o dia de nós trabalharmos um pouquinho mais no livro Céu e o Inferno. Vocês se recordam que depois que nós passamos pela fase inicial da própria página de rosto, com informações importantíssimas, sobretudo lá retirada do Antigo Testamento, da leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, nós vimos também ali o prefácio, que não consta de todas as edições. Nós vimos a introdução e nós já iniciamos os capítulos, o temor da morte, o porvir e o nada, e vimos também sobre o céu. Agora nós vamos entrar no capítulo 4 para vermos o que Kardec nos traz com relação ao inferno. Quais são as informações que Kardec colheu sobre o inferno e que serão capazes de nos instruir, sobretudo para nos ajudar a desmistificar muitos dos conceitos ou preconceitos que nós trazemos na nossa própria memória. Bom, Kardec vai, neste capítulo, dividi-lo em 5 pontos ou em 5 temas fundamentais. Ele vai falar da intuição das penas futuras, ele vai falar do inferno cristão imitando o inferno pagão, ele vai falar dos limbos, também do quadro do inferno pagão e, enfim, do quadro do inferno cristão. Mais uma vez, o nosso objetivo aqui é justamente fazer essa leitura junto com Kardec. Nós vamos fazer uma leitura em cima dos estudos que ele aprofundou, que ele fez e sintetizou para nós nessa obra. Tá? É claro que eu sei que todos vocês já fazem uma ideia do que vem a ser o inferno hoje. Mas a gente vai seguir ali a leitura, seguir esses comentários, justamente para a gente começar a pesquisar na nossa própria memória e, sobretudo, extrair os arquivos que lá estão, para nós conseguirmos substituir algumas ideias pré-concebidas ou alguns paradigmas, para ficar mais fácil o nosso entendimento sobre o restante da obra e, sobretudo, o restante da nossa própria vida e daquilo que nos aguarda no porvir. Kardec vai iniciar nesse primeiro título falando justamente dessa intuição das penas futuras. Gente, todos nós temos uma intuição. Quem de nós que, na nossa infância mesmo, não tivemos a oportunidade de, quando fizemos uma coisa errada, logo a nossa consciência nos acusa? Olha, se a nossa consciência nos acusava, justamente mostrando que nós fizemos alguma coisa errada, ainda que seja naquele primeiro pensamento, porque depois às vezes a gente vai buscando justificativas. Isso é normal da criatura humana. Vamos buscando justificativas por aquele nosso ato. E às vezes passa até despercebido, ou a gente acaba esquecendo daquele primeiro pensamento, onde nós tivemos uma cobrança. Opa, agi de forma errada. Então todos nós temos isso na nossa consciência. Logo quando nós fazemos, podem ter certeza, todos nós passamos por isso. Então Kardec vai falar que isso é algo natural na própria criatura. Por quê? Como nós vimos na questão 621 do Livro dos Espíritos, nós ainda vamos estudá-la de uma forma mais aprofundada. Todas as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então nós temos essa intuição, ainda que o selvagem, ainda que aquelas pessoas desprovidas de conhecimento e informação, a consciência dele vai mostrar que aquilo talvez não era o comportamento correto e adequado. Peguem, por exemplo, uma criança. Quando a criança faz alguma coisa que ela sabe que está errada, às vezes ela pega e olha para o adulto para ver se o adulto está olhando, justamente para poder tentar ver, né, o que vai acontecer ali. Qual é a consequência? Então, nós temos isso, a gente nasceu com isso. Por quê? Como diz Kardec, nós temos e trazemos essa intuição das penas futuras.
Tá? Assim como a gente também tem das próprias recompensas futuras, mas nós já vimos o céu. Hoje a gente vai se ligar justamente no quadro do inferno, tá? O livro é O Céu, o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, visto que todos nós carregamos dentro de nós, na nossa própria consciência, esta intuição, a gente também sabe que todas essas penas estarão vinculadas aos atos da nossa própria vida. Tá? O único detalhe é justamente que o quadro que se pintou da vida futura, até então, como nós desconhecíamos, era justamente um aumento do suplício ou das torturas ou dos castigos que nós já experimentamos aqui. Justamente nesses momentos. Opa, eu fiz alguma coisa errada, eu fui pego. O que será que vai acontecer comigo? Então, aí pintamos um quadro, ou os próprios poetas, os filósofos, os teólogos, foram pintando um quadro de acordo com esses suplícios e castigos que nós temos aqui para a própria vida futura. E é justamente isso que nós chamamos de inferno. Ou isso que veio no decorrer da história da humanidade com o nome de inferno. E a gente sabe que a maior parte de nós temos uma grande influência cristã ou uma influência católica. A influência dos ensinamentos do Cristo, principalmente no Ocidente, ela é imensa. Agora, como que iniciou na própria crença cristã, e a gente não pode esquecer que o cristianismo ele veio do próprio judaísmo, ou ele nasceu no meio do judaísmo. Então, como que o judaísmo apresentou e o cristianismo retirou do judaísmo o inferno e trouxe até nós, até os nossos dias de hoje? Com certeza, ele teve como base o inferno pagão. Por quê? Porque até então, os cristãos não vislumbravam isso. Imaginem lá, no próprio povo judeu, no início da sua trajetória, quando na Gênese mosaica Moisés fala que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Se eles foram expulsos do paraíso, eles teriam ido para o inferno. E qual seria o inferno que eles foram relegados? Era justamente a terra. Saíram do paraíso para vir aonde? Para a terra, para amargar com o suor do rosto a nossa própria necessidade, a satisfação da nossa alimentação e de todos os nossos desejos e vontades. Então, o próprio inferno cristão, ele parte justamente de uma ideia que aquele povo não concebia, mas em especial aqueles que estavam vinculados a ele, sobretudo aqueles povos que chegaram em determinados momentos da história a escravizar os próprios judeus, traziam. Só que o inferno cristão, como diz Kardec, ele, nessa tentativa de imitação do inferno pagão, ele foi bem mais exagerado do que aquele inferno pagão. Olha que coisa interessante. Nós que viemos justamente de uma crença de um Deus único. Aqueles povos pagãos possuíam a crença em vários deuses. Então esses vários deuses comandavam essas regiões felizes ou infelizes. O cristão foi lá e retirou dessas ideias primitivas e foi pintando o seu próprio inferno, só que pintando de uma forma muito mais drástica, muito mais penosa, muito mais difícil. Eles tinham sim o seu inferno. Só que, para nós termos uma ideia, os campos elíseos, que era justamente a morada dos espíritos bons, daqueles que voltavam para a vida verdadeira numa condição boa, ele ficava do lado ou de frente ao Tártaro, que era justamente o inferno dos pagãos. Não tinha uma separação muito distante. E uma outra coisa, os habitantes dos campos elíseos, eles não tinham comunicação com os habitantes do Tártaro, diferente do inferno cristão. Por quê? Porque o inferno cristão ele pinta um Deus que está lá olhando e vendo as criaturas sofrerem.
Existe uma comunicação. Lembra da passagem do rico avarento e do pobre Lázaro? Que um está lá, divisa o outro lá, no outro lado e pede para fazer isso, fazer aquilo. Opa, manda pelo menos ir lá e avisar para eles. Então, o inferno cristão já tinha essa passagem. Agora imagine como que você pode estar bem no céu vendo um outro sofrer no inferno. Então, o nosso inferno cristão, ele era muito mais drástico, penoso, do que o inferno pagão. Para vocês terem uma ideia, o inferno cristão, nós temos como o rei ou o príncipe do inferno, Satã. O inferno pagão, eles tinham como o rei, ou príncipe, ou responsável, Plutão. Plutão era uma pessoa que apenas tomava conta do Tártaro. Ele não era um espírito mau, ele apenas tomava conta, cuidando para que as coisas ali funcionassem de uma maneira correta. Essa era a sua missão. Agora, qual que é a do nosso Satã? O nosso Satã é aquele que inclusive vai atrás e fica tentando as pessoas para depois levá-las para o inferno. Gente, por que os pagãos tinham um inferno bem melhor do que o nosso? Olha para vocês verem que coisa interessante. Tá? E olha que nós viemos de uma crença de um Deus único. Eles tinham vários deuses. E um desses deuses foi Plutão, que foi para lá para tomar conta justamente do Tártaro, ou dessa região inferior. E nós tivemos um anjo que foi expulso do paraíso, e esse que foi expulso do paraíso é justamente esse rei, esse príncipe do inferno, que tinha também como função não somente resguardar esses lugares, mas acima de tudo sair e ir arregimentando pessoas para poder levar para lá. Satã recruta homens para levar para o inferno, coisa que não existe no inferno pagão. Então, o inferno cristão, na tentativa de imitar o inferno pagão, ele foi bem pior do que o próprio, ou que os pagãos imaginavam que seria o inferno. E vejam que a nossa concepção de Deus, com certeza, era melhor do que a concepção deles. Ou a nossa concepção ainda é melhor do que aquela concepção de vários deuses tentando dividir cada um, e principalmente um brigando com o outro para poder arrastar esse ou aquele para o seu lado. Inclusive nos próprios evangelhos. Como é que nós vemos lá nos evangelhos? A gente falou, os Campos Elíseos ficavam do lado do Tártaro, sem comunicação. O próprio evangelho ele vai falar o quê? Que Jesus desceu aos infernos, ou seja, foi às regiões baixas para lá buscar aqueles seres que ele queria resgatar. Ou seja, nós colocamos o inferno numa região baixa, enquanto os pagãos estavam ali simplesmente lado a lado, um com o outro. E isso, é claro, simplesmente vai o quê? Dificultando e, acima de tudo, vai impondo uma fé ou impondo uma crença, sobretudo através do medo, que é justamente algo que a gente precisa aprender, que nós precisamos trabalhar. Quando Jesus, nas suas parábolas, diz que será lançado no fogo do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, Jesus utilizava isso somente em parábolas. Mas por quê? Porque nós ainda desconhecíamos, sobretudo, o formato do próprio universo. Até então a Terra era o centro. E não somente o centro, a Terra era plana. Tá? Então, para baixo, tudo aquilo que é ruim. E para cima, o próprio céu. Então nós fomos, e Jesus quando ele chega e comenta isso, nós não podemos esquecer, quando Jesus utiliza o fogo, ou ainda que ele utilize a expressão fogo do inferno, o fogo ele tem uma função depuradora. A gente não vai adentrar nisso aqui, deixa para quando nós estivermos comentando alguma parábola, aí a gente vai aprofundar melhor nisso. Mas só para mostrar para vocês como Kardec diz que o inferno cristão, ele imitou o pagão, mas ele foi bem pior. Ele foi mais além, para colocar realmente medo nas pessoas. E Kardec vai dizer justamente que, um pouquinho antes deste processo, ou deste início da revolução trazida pelos próprios espíritos, o homem, começando um pouco a pensar e a raciocinar,
nessa transição entre uma crença cega na existência desse inferno para algo mais esclarecedor que aquilo que a doutrina nos propõe, nós simplesmente passamos por uma fase ou por um período de incredulidade. Sim. Por quê? Gente, nem mesmo... Aí vamos utilizar como exemplo a Igreja Católica, que dominou. Não estou querendo dizer que seja só no catolicismo que tem isso, por favor, não é nenhum tipo de preconceito. Mas a gente conhece um pouco da história, e principalmente quando a gente fala da Santa Inquisição. Como é que nós poderíamos conceber algo de santo e determinadas pessoas que estavam servindo a Deus, provocando todas aquelas atrocidades, matando pessoas? Porque nem eles mesmos acreditavam naquele tipo de inferno, senão com certeza eles não fariam. Então, essa foi uma fase de transição, segundo Kardec, da crença cega para uma incredulidade, até nós chegarmos nos dias de hoje e aí entender bem como funciona isso, e é o que nós veremos na segunda parte do livro Céu e Inferno, com os exemplos que os Espíritos nos trouxeram, pela forma como foram recebidos e como eles vivem este mundo espiritual à nossa volta. Tá? Então, da crença cega, nós passamos pela incredulidade para chegar à realidade da vida futura. E, como, lógico, finalizando essa parte, como localização do céu e inferno, tá? Um com a felicidade perfeita e o outro com sofrimento absoluto, a igreja precisava justamente incluir algumas categorias nesse meio, porque alguns não foram ruins o suficiente para merecer o sofrimento eterno. Também alguns não foram bons o suficiente para merecer a felicidade suprema. E aí a igreja criou dois outros ambientes: o limbo, que nós vamos ver no próximo tópico, e o purgatório, que a gente vai ver no nosso próximo estudo. E o que seria o limbo? O limbo criado para a igreja nada mais é do que um local onde, por exemplo, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de fazer o bem e nem tiveram oportunidade de fazer o mal, vão. Porque eles não poderiam merecer nem sofrimento, mas também não poderiam merecer a felicidade. E aqui a igreja coloca aquelas crianças, por exemplo, que nasceram e morreram sem ser batizadas. Também, aqui, o catolicismo coloca os selvagens. Por quê? Como não tinham conhecimento suficiente, não tinham sido catequizados. Veja, gente, tudo isso foi montado por Kardec. Kardec pesquisou e isso era o que prevalecia na igreja. Hoje nós nem ouvimos muito essa expressão de limbo, tá? Mas é algo que realmente acontece. Se você for perguntar para determinados padres para onde vai uma criança que nasceu e não foi batizada, alguns vão tentar exatamente levar esse limbo para o conhecimento dos senhores. Alguns vão falar até em purgatório, mas o purgatório, vocês vão ver, ele tem uma conotação totalmente diferente da própria igreja quando ele foi criado. Repito, nós veremos na nossa próxima aula. Então, a igreja criou o limbo justamente para, ou essa expressão, não é que ela criou o local, mas essa expressão para ali encaminhar aquelas crianças que nasceram, não tiveram oportunidade de fazer o bem, não tiveram oportunidade de fazer o mal, mas também não foram batizadas. E como não recebeu os sacramentos, elas não poderiam ir para o céu, mas também não mereciam o inferno. Então elas iriam para o limbo. Ficaria justamente naquela indefinição, não sabe de uma coisa e não sabe de outra, e está ali parado, perdido. E os selvagens, que é o que Kardec também traz, justamente como aqueles que poderiam ser designados a essas regiões. Bom, depois nós vamos para o quadro do inferno pagão. Segundo Kardec, a gente conhece muito pouco deste inferno pagão. E o que nós conhecemos, gente, é aquilo que os próprios poetas trouxeram para nós. Então, Kardec vai citar aqui Homero, na sua famosa Odisseia. Ele vai trazer para nós algumas informações do que os pagãos entendiam como inferno. Só que ele não vai se basear na obra de Homero. Ele vai se basear na obra de Fénelon, que eu acho que todos vocês conhecem, ou a maioria conhece, que tem acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, que tem diversas mensagens desse arcebispo Fénelon,
que nos trouxe. E Fénelon, ele escreveu um livro chamado As Aventuras de Telêmaco, onde, segundo alguns críticos, seria uma continuação deste Odisseia de Homero. Ou pelo menos seria algo parecido, copiado da própria Odisseia de Homero. E Fénelon, que era, de novo, um arcebispo da igreja, ele escreveu essa obra e ele vai relatando o que seria este inferno pagão. Eu vou tentar traduzir ou resumir um pouquinho aquilo que Kardec fala aqui no Céu e Inferno para vocês. Bom, ele vai contando que Telêmaco, ele adentra a essas regiões abismais e ele vai acompanhado de Minerva, que era justamente uma deusa, tá, para os povos pagãos, sobretudo os gregos. Era muita coisa baseada na própria literatura grega. Então, ele vai acompanhado de Minerva e ele vai adentrando nessas regiões abismais. Primeiro, ele encontra um rei da Babilônia. E esse rei da Babilônia, Kardec coloca aqui no livro, Fénelon chama ele de Nabofarzan. Ele vai falando, relatando que quando ele encontra com esse rei vai falando que, infelizmente, ele não foi realmente uma pessoa muito boa, ele só se preocupava em satisfazer os seus próprios prazeres, ele não tinha preocupação com nada. Só que é o seguinte, quando ele se viu ali naquela região, no Tártaro, ele se deparou com o desprezo dos próprios familiares. Ninguém lembrava da história dele. Ninguém queria saber dele. Ninguém falava dele. Ele não deixou nada de bom para as pessoas. Também, neste seu inferno, naquela época, muitos escravos que serviam ao rei, quando o rei ou o faraó, quando esse povo morria, os escravos também eram mortos para acompanhar e continuar servindo ao rei na vida futura. E o que ele percebia? Ele percebia que também ali, aqueles seus escravos, eles o atormentavam. Eles não estavam nem aí se ele era rei ou não. Ali eles estavam sendo usados muito mais como torturadores. Batiam, amarravam. Então, Telêmaco vai narrando tudo isso. E aí até Telêmaco ainda pergunta para ele, mas você era realmente tão feliz na terra como você fala? Aí ele começa a pensar e falar, olha, para ser sincero, não. Se tiver que entender felicidade como essa tranquilidade, essa paz, eu não era. Por quê? Porque o meu coração ficava sem cessar pulsando em busca de novos desejos. Eu não tinha paz. Mas naquela região, muito menos. Por quê? Porque ele começou a experimentar diversos sofrimentos. Também Telêmaco enxergou homens sendo punidos por ter procurado as riquezas no mundo material através de fraude, de traição, de crueldades. Ele vai relatando que viu ímpios hipócritas que, aparentando amar a sua religião, utilizavam ela apenas e tão somente para suas ambições. Ele viu ali crianças que haviam degolado seus próprios pais. Ele viu esposas que estavam com as mãos molhadas com o sangue dos maridos. Ele relata que viu ingratos, mentirosos, lisonjeadores que amavam o vício, críticos malignos. E ele se deparou também com um julgamento. E um julgamento interessante até de um filósofo, onde ele relata que os juízes estavam questionando e o filósofo falou, mas eu não fiz mal para ninguém. Eu não prejudiquei nenhum ser humano na terra. E eles falaram, sim, realmente você não prejudicou nenhum ser humano na terra. Mas o que aconteceu? Você viveu lá como se fosse uma divindade. Você sequer se prestou a agradecer aos deuses os dons que você recebeu. Você simplesmente desprezava os deuses. Por quê? Porque você se achava um. Agora fica aí adorando esse Deus dentro do seu próprio coração. Olha para vocês verem aqui que os juízes estavam falando para ele. E realmente, eu não fiz. Mas também não fiz nada para agradar os deuses. Uma soberba pura.
Ele se achava uma divindade. Por quê? Porque tinha conhecimento. Olha as coisas interessantes que Telêmaco vai narrando em cima justamente desse inferno pagão. Ele também relata que viu reis que, por terem abusado do seu poder, ali estavam nessa região sofrendo. E ele dizia o seguinte, que para esses ele chegava a ver de um lado um espelho mostrando todas as atrocidades cometidas por esses reis. E de outro lado, ele via aquele monte de aduladores que ficavam ali adulando, puxando o saco do rei. Então ele ficava com as duas imagens ali, as crueldades e mais os aduladores. E aquilo ali não resolvia nada para eles, muito pelo contrário, trazia sofrimentos. Ele vai relatar que via reis também próximos uns aos outros, e um em especial chamou a atenção porque ele estava falando com o outro rei que era seu filho e reclamando do filho. Por que você não fez tudo aquilo que você tinha me prometido? Eu pedi para você para fazer o bem, para pagar os maus que eu havia feito, e você não fez nada disso. Aí o outro rei, que era o filho dele, virava para ele: mas tudo que eu fiz, eu aprendi com os seus próprios exemplos. Então ficava eles ali brigando. Olha que interessante. Isso que o Kardec vai trazendo, que Fénelon relata nesse livro As Aventuras de Telêmaco, para mostrar como que era o inferno pagão. Bom, adiantando para nós já fecharmos esse tema, Kardec vai trazer como é que era o quadro do inferno cristão. E como vocês podem saber, e aquilo que eu já falei no início, o inferno cristão ele foi pintado de uma forma bem mais drástica do que o inferno pagão. E aí, Kardec baseia-se principalmente no autor Auguste Calais, não sei muito bem a pronúncia, mas deve ser isso mesmo, Auguste Calais, e ele vai relatando aquilo que os teólogos daquela época falavam das visões que eles tinham do próprio inferno, tá? Então tem alguns que chegam a dizer o seguinte: olha, tanto os condenados quanto os santos são almas e espíritos puros. Só que é o seguinte, cada um vai estar lá no seu devido lugar. Os maus, os condenados no inferno. Chegando no último dia, Deus vai ressuscitar a todos. Aqueles bons, Deus vai ressuscitar num corpo glorioso. Aqueles condenados, ele vai ressuscitar no mesmo corpo que eles tinham quando estavam encarnados. Só que é um corpo todo enlameado e deformado pelo pecado. E a partir daí eles vão viver a eternidade dessa forma. Repito, isso é o quê? É o inferno cristão que eles foram pintando, tá? Alguns teólogos. Outros vão inclusive questionar: olha, onde está o inferno? Será que está debaixo realmente da Terra? Será que está num outro planeta? Aí vem um parênteses interessante. Concílio nenhum determinou onde está o inferno. Olha que coisa interessante quando Kardec chama a nossa atenção para os paradigmas ou para os preconceitos. Nenhum concílio chegou a determinar onde fica o inferno. Para nós vermos como que os dogmas, infelizmente, eles têm uma influência muito forte sobre as pessoas. Tá? Mas isso, segundo eles, era conjectura. A única coisa que importava para esses teólogos é que o inferno era composto de elementos materiais. Mas era um mundo sem sol, sem lua, sem estrelas, muito triste, inóspito, mas desprovido de todo quanto é tipo de verme, de germe, de tudo, e da aparência do próprio bem. Vocês imaginam um negócio assim, praticamente o nada. É o que alguns teólogos cristãos diziam. Outros vão dizer o seguinte: olha, nós não ousamos a pintar um quadro do inferno cristão, tá? Mas nós vamos extrair daquilo que encontra-se nos livros sagrados, sobretudo na Bíblia, essas informações. Então a gente vai falar que é justamente um lago coberto de
fogo e enxofre, como está no Apocalipse. Ou então, como diz Isaías, é um local cheio de vermes, formigando no corpo eternamente das pessoas. Ou demônios atormentando diuturnamente as pessoas. Ou seja, isso é aquilo que eles tiram das Escrituras. Por quê? Porque eles não ousam a pintar um quadro do inferno. Santo Agostinho, ele inclusive não concorda com essas penas físicas de uma forma simples, como as imagens, ou como apenas imagens de penas morais. Ele acha que realmente tem penas físicas. E que nós experimentaríamos todos os males juntos, agindo tudo sobre o corpo material. Veja, isso é quase uma unanimidade, essa materialidade do inferno cristão. E nós temos um detalhe interessante também que Kardec vai colocar justamente sobre Santa Teresa d'Ávila, que ela chegou a, segundo ela, a vislumbrar o inferno, e que o inferno seria como cidades, porque ela se viu caminhando numa rua, e numa rua toda lodosa e fétida. Só que ela caminhando nessa rua, ela teve que parar porque havia justamente um muro. E quando ela se depara com este muro, ali ela vê um nicho. E nesse nicho, ela se viu obrigada a ajoelhar-se, e quando ela ajoelhou, foi dito para ela que aquele nicho, aquele local, era o local que estava reservado para ela, se porventura ela não tivesse uma vida de graças diante de Deus. Se ela não conseguisse seguir aquilo justamente que foi reservado para ela. Se ela não continuasse dentro daquela sua vida dedicada ou devotada exclusivamente a Deus. E nesse ponto, Kardec inclusive faz uma notinha de rodapé falando que isso nada mais nos parece do que um pesadelo que a pessoa teve. Diferente de uma verdadeira visão do inferno, tá? Mas alguns teólogos pegam justamente essa visão dela para fazer um quadro ou pintar como que seria este inferno cristão. Outros ainda vão dizer que outros viajores espirituais, né, teólogos cristãos, vão dizer que o inferno é como cidades pegando fogo, uma Babilônia pegando fogo, e todos os homens ali acorrentados, também queimando, sofrendo, pessoas famintas. Outros vão falar que é um campo de camponês, e esses camponeses estão cavando, semeando, mas eles nunca vão colher, vão ficar famintos, morrer de fome, tudo magro. Vejam, gente, resumindo, todos eles vão pintar o inferno de acordo com os suplícios e castigos que nós enxergamos no mundo material. Tá? Vão enxergar justamente dessa forma, só que eternamente, ou seja, sem fim. O único detalhe para nós fecharmos aqui, até mesmo por conta do tempo, é algumas consequências que alguns desses teólogos veem e que chamou a atenção de Kardec e que a gente não pode esquecer. Vejam, como se não bastasse nós termos ou pintarmos este inferno cristão pior do que o inferno pagão, nós podemos tranquilamente concluir que Deus, ele faz um duplo milagre. Primeiro ele nos cria, que já é um grande milagre. Aí depois ele faz um segundo milagre, que é justamente nos ressuscitar no último dia. Ou seja, Deus, não satisfeito com o nosso sofrimento espiritual no inferno, ele vai nos ressuscitar no último dia, tá? E vai nos impor sofrimentos materiais. E ele não vai nos abandonar. Por quê? Porque segundo eles, nesse inferno, ele vai ficar ali com a sua mão, cuidando para que o fogo não se apague jamais. Gente, como é que nós podemos admitir um Deus assim? Vocês, como pais, mães, teriam condições de fazer isso com seus filhos? Ou com seus próprios pais? Ou com seus amigos? Como é que nós podemos conceber essa imagem de um Deus que é amor, a gente já aprendeu, com todo esse quadro do inferno que foi pintado pelo próprio cristianismo?
Kardec conclui justamente dessa forma: realmente é inadmissível. E chama a atenção, este estado de êxtase que algumas pessoas foram levadas, segundo ele, é perigoso. Revelação em estado de êxtase ou estático, eu vou explicar isso para vocês mais adiante, tá? É simplesmente um desprendimento um pouco mais profundo, é muito arriscado. Por quê? Porque as pessoas não vão enxergar ou não vão trazer de onde eles tiveram informações além do seu próprio conhecimento e daquilo que vivenciam. Então não tem como nós pintarmos um quadro do inferno, por quê? Porque aquelas pessoas não tiveram uma visão, e até mesmo porque a gente sabe que o inferno não existe. Para desmistificar, até depois convido-os a assistir, tem uma palestra do Raul Teixeira muito interessante, que ele vai em busca do significado das palavras, justamente para nos ajudar a desmistificar essa ideia de inferno. Então, quando ele fala, por exemplo, diabo, ele foi em busca da origem etimológica da palavra. O que significa diabo? Diabo significa caluniador. Por quê? Porque a gente vai pintando essas criaturas, até tem um trechinho que Kardec fala disso também, a gente vai pintando essas criaturas como seres horríveis e terríveis, e elas não são isso. A própria origem etimológica da palavra nos mostra que não era essa a função ou este o significado, mas foi o inferno cristão que foi pintando esses personagens. Igual, por exemplo, ele foi atrás da origem etimológica da palavra Lúcifer. O que significa? Luce significa luz. Fer é uma partícula grega que significa levar. Ou seja, Lúcifer é aquele que leva a luz. Só para a gente ir desmistificando as palavras. Ele fala, por exemplo, o significado de Beelzebu, que nada mais significa o quê? Que Deus dos estercos, ou Senhor das moscas. Satanás é uma tradução, né? Primeiro Satã. Satã, eles foram lá e no hebraico ele já é aquilo que incomoda. Satanás é uma tradução do aramaico para o grego, que nada mais é do que opositor, um adversário, aquele que incomoda. Então, isso ajuda-nos a desmistificar um pouco essas personagens. Bom, ultrapassei um pouquinho o nosso tempo, vocês me desculpem, mas justamente para a gente fechar este capítulo 4. Uma boa noite a todos vocês, e só lembrando, como eu disse, às 8h30 vocês ficam convidados aí para este estudo que vai ser feito justamente em cima da passagem evangélica, o vinho novo em odre velho, lá na página do Facebook da comunidade Chico Xavier de Guaxupé, do nosso saudoso Ismael. Depois, aqueles que eu tenho um zap, eu mando um zap para vocês lembrarem. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância e por esses estudos de hoje. E até o nosso próximo encontro.